Olá, meus caros alunos do segundo ano, como estão? Espero que estejam todos muito bem. O que está acontecendo aqui? Olha, hoje não pude estar aí presencialmente, ao vivo e em cores, também não pude transmitir a aula ao vivo, né? Tive um probleminha. Então, essa é a razão pela qual eu estou gravando a aula para vocês e vocês agora estão assistindo para não perder nada nesse momento que é de estudo de língua inglesa. E você sabe, não é? Se é língua inglesa, é sucesso pleno e absoluto. Então, gente bonita, vamos começar a nossa aula, que é Hora de Inglês. E se é inglês, wow, it's fabulous. Então, pega o seu livro, vamos lá, gente bonita, vamos usar o nosso Personal Best Today. E eu vou pedir para você abrir o livro na página 129. Aí você vai falar, mas essa página 129 nós já começamos a estudar na aula passada. Exatamente. Essa é a razão pela qual nós estamos começando a nossa aula de hoje por essa página. Nós vamos retomar, recapitular o que nós estudamos na terça passada e dar continuidade aí aos nossos estudos. Então, essa primeira parte da nossa aula nada mais é do que uma revisão do que nós já começamos a estudar, a trilhar na página 129. Então, pega o seu livro, estou dando um tempinho aqui para você se organizar aí, pegar o seu livro, tem gente que está com o livro dentro da mala ainda, então pega o livro, pega o seu estojo, sua caneta, seu lápis, borracha, deixa tudo certinho aí e vamos começar a aula de hoje. Veja, nessa página 129, o que a gente tem aí? Toda vez em inglês que nós temos dois verbos juntos, né? Dois verbos colocados um ao lado do outro, nós temos duas possibilidades para escrever o segundo verbo. Ou nós vamos usar o infinitivo para escrever esse segundo verbo. E o que é esse tal de infinitivo? Lembre-se, em português seria a primeira forma do verbo. Verbos terminados em ar, ir. But in English, the infinitive é sempre quando você coloca o to na frente do verbo. Quer um exemplo? To go, to be, to do, to make. Então, toda vez que eu coloco to na frente do verbo, eu chamo isso de infinitivo. Então, há alguns verbos que quando eu coloco dois juntos, o segundo verbo tem de estar no infinitivo, ou seja, ele tem de começar com to. Agora, há alguns verbos que quando ele vem após um outro verbo, a gente coloca ing, que a gente chama em inglês de gerund, né? O gerúndio. Então, quando eu coloco ing, a gente chama isso em inglês de gerund, ou gerúndio. Então, a gente vai relembrar e estudar quais são os verbos que depois você deve usar o infinitivo, to plus verb, e qual verbos você deve usar o ing, né? Depois dele, ou seja, o gerund. Então, vamos lá, todo mundo, no nosso Personal Best, page number 129, página 129, agora. Olha só, dá uma olhadinha. Então, cá estamos, page 129. So, the very first information is this. When we use two verbs together, so when we put two verbs together, we need to use the right form for the second verb, okay? We use an infinitive after some verbs. These verbs often, but not always, refer to plans for future, ok? Vamos ver aí quais são os principais verbos que, se eu colocar outro depois dele, você terá de colocar esse segundo verbo no infinitive. São os verbos want, hope, plan, de like, né? Por que de like? Porque se fosse só o like, vai ser uma coisa diferente. O de like, lembre-se que esse D, esse apóstrofo D aqui, é o would. Faz uma flechinha aí, né? Você pode até colocar uma flechinha em cima desse D aqui, ó. Todo mundo faz uma flechinha aí, para você lembrar que quando você tem o D junto com o like, esse D nada mais é do que a palavrinha would. Então, a gente tem aqui would like. E sempre que você tiver de like, você sempre vai utilizar o to.
depois de need e depois de intend. So after all these verbs, when you write another verb after them, you have to use the infinitive. You have to use to plus verb. Então, recapitulando, por que todos esses verbos aqui têm um to antes deles? Porque estes verbos, want, hope, plan, like, need and intend, eles pedem o infinitivo depois, ok? So this is the reason why we have this in the sentences here, ok? Vamos ouvir, então, estas expressões? Ó, presta atenção como ela fala e como ela usa o infinitivo depois. E como ela pronuncia aí a palavrinha to, né? Olha só, presta atenção. Oops. Pera lá. Okay, now it's all right. We want to go to the movies tonight. I hope to see you tomorrow. We're planning to move next year. She'd like to visit the U.S. My parents need to buy a new car. I intend to join a gym. Okay, but there are other verbs that are followed by an infinitive. Quais são outros verbos que também podem seguir, né, serem seguidos de infinitivo? Pega o seu marca-texto aí, pega a sua caneta de grifar o texto e grifem esses verbos aqui. Olha só, o begin, o choose, continue, agree, decide, learn, prefer, offer and start. Então, depois destes verbos aqui, você também deve colocar o to, tá bom? Então, begin to, blá, blá, blá. Choose to go, blah, blah, blah. Continue to buy, blah, blah, blah. Agree to go to the beach, for example. Decide to learn English. Prefer to, blah, blah, blah. Start to, blah, blah, blah. Então, esses aqui são alguns verbos que a gente usa o to depois deles. Mas a gente tem uma observação aqui. Olha só, ele diz assim, ó. Look. The verbs begin and start can be followed by an infinitive or the ing form. The meaning is the same. Então, veja, eu tenho aqui agora uma particularidade. Grifa, por favor, o verbo start nesse quadrinho e grifa também o verbo begin. Porque com o verbo start e com o verbo begin, eu posso usar o to after them, or I can use the ing, both forms, tá? A gente pode usar tanto o to, ou posso colocar o ing. Leia aí no seu livro comigo, olha só o que ele fala. I began learning English when I was 5. Or, I began to learn English when I was 5. We have two sentences. They were written in different ways, but they have the same meaning, ok? Mas o significado das frases é o mesmo. Então, ó, eu tanto posso usar depois do begin, eu posso usar um ing, ou depois do begin, eu posso usar um to. Depois do start, eu também posso usar ing, ou depois do start, eu posso usar o to. Olha o outro exemplo. The bus didn't come. So, we started walking home. Como o ônibus não veio, a gente começou a andar para casa. We started walking home. Agora, na outra, ele fala assim, the bus didn't come. So, we started to walk home. Então, com begin e com start, tanto você pode usar o ing, quanto você pode usar o to. Nos demais verbos que estão aqui, want, hope, plan, like, need, intend, choose, continue, decide, prefer, offer. Sempre você vai usar apenas o to e não vai colocar o ing. Mas nessa página ainda, aí nessa página 129, ele traz mais algumas informações importantes. Quais são essas informações? Primeira coisa importante, ele fala do like, que nós já sabemos que o like é would like, né? The full form of like is would like.
it means the same as want. Então, de like, would like, é a mesma coisa que want. But it's a little bit more formal. It's a little bit more polite, né? Quando você usa I'd like, né? É a mesma coisa que I want, mas o de like me dá uma ideia de maior educação, né? It's a little bit more polite. For example, I'd like to see your house, né? Eu gostaria de ver a sua casa. Observe que depois de like, ele usou o to e não o ing. Would you like to come on vacation with me? Tá? Então, would you like to, porque ele tem o would. Sempre que o like estiver junto do would, sempre você vai usar o to, tá? No entanto, ele dá uma segunda observação aqui. Look, we use both an infinitive and ing form after like and love. Aí ele vai mostrar para a gente mais dois verbos que tanto você pode usar o infinitivo, o to, depois, ou você pode usar o ing depois. Então, grifa o verbo like and highlight the verb love. Grifa I like e grifa love. Então, depois do like e depois do love, né, meaning the same, ok? Olha só, the meaning is different from the like e the love. Que a gente já vai falar sobre isso. Mas quando eu tenho apenas o like e o love, sem o would na frente, você tanto pode usar o ing ou o to depois. Mas, se você usa would junto, você só pode usar o to depois. Would you like to go? Would you like to go? Would you love to drink, blá, blá, blá? Would you like to? Agora, eu gosto de beber alguma coisa, gosto de beber água, fique bem claro isso. Então, I like to drink, or I like drinking, ok? Então, sempre depois, quando eu tenho like e love, sem o would estar vindo antes deles, você pode usar ou ing ou o to, tá bem? Bom, vamos treinar um pouquinho? O exercício 1, nós já até conversamos, né? Começamos a conversar sobre esse exercício na aula passada. Nós vamos juntos aqui resolver este exercício number 1 and number 2, revisando esse conteúdo. Olha só, dá uma olhadinha. Então, se você observar nesse primeiro exercício, ele fala complete the sentences with the infinitive of the verbs in the box. A gente já conversou sobre esses exercícios na aula passada, a gente só está revisando antes de começar a fazer um exercício inédito, né? Então, todos esses verbos aqui, se você der uma olhadinha, né, a maioria deles já está na informação que nós acabamos de ler. Depois de check, get, start, run, lose, make, pass and talk, sempre você deverá utilizar, sempre depois desses verbos, você vai utilizar a forma do infinitivo, ou seja, você deverá utilizar o to, não é? Então, vamos dar uma olhadinha como que a gente pode completar, como que nós completamos, né, na aula passada. Então, ele falou, I'm learning to make jewelry, né, ou seja, ele está aprendendo a fazer. Então, se a gente for olhar aqui, nesse número 1, a gente vai usar to make, né? I'm learning to make jewelry, to make. O number 2, she's planning to start classes this fall. Então, ele está usando aí o verbo start. Então, depois de plan, plan to. Então, she's planning to start classes this fall. O number 3, did he agree to you about it? E a gente vai usar o verbo talk. Então, a gente usou, né? Na verdade, nós já fizemos esse exercício. Então, ficou, did he agree to talk to you about it? To talk, né? Porque agree to. Nunca você vai colocar um ing depois desse agree, né? Então, agree to talk. Concordar em conversar, em falar sobre isso. Olha só, o Emílio, ele quer perder peso. Se ele quer perder peso, então, Emílio wants to lose weight, né? Wants to, tá? O number 5, need, né? A ideia de precisar. Eu preciso fazer o que com os meus e-mails? Preciso checar os meus e-mails.
Portanto, I need to check my emails, né? I need to check my emails. Lisa is planning to in shape this summer. Ou seja, ela quer ficar saradona, ela quer entrar em forma. Entrar em forma, a gente usa a expressão get in shape. Como get está vindo depois de plan, o plan pede o to depois. Portanto, Lisa is planning to get in shape this summer. O number 7, they decided a marathon. Eles decidiram fazer o quê? Correr uma maratona. Então, decided to. Então, they decided to run a marathon, né? E number 8, I hope to pass my exams this term. Então, eu tenho a esperança de passar nas provas nesse semestre, nesse trimestre, né? O term, aqui ele está falando sobre o trimestre. Então, eu decidi voltar nesse, né? Caso você tenha perdido alguma coisa na aula passada. Então, a gente tem to make, to start, to talk, to lose, to check, to get, to run and to pass. Então, sempre depois daqueles verbos, sempre você vai usar o to depois deles. Ok? Very good. Now, let's move on. Let's move on to exercise number 2. Agora, esse eu vou dar um tempinho para você fazer. Então, olha só, o que você precisa fazer nesse exercício? Você vai ler as frases, ver os verbos e você vai decidir qual verbo você usa to depois dele e qual verbo você usa o ing. Então, qual você coloca o to e qual você coloca o ing. Mas tem alguns verbos aqui que vai poder ser os dois. E aí você circula os dois verbos. Dá uma lidinha novamente no que está escrito aí na sua teoria da página 129, na parte cinza. Quais são os verbos que põem to? Quais são os verbos que admitem os dois, tanto o to quanto o ing. Combinado? Então vai lá, gente. Vou te dar aí 1 minuto e meio para você fazer. Cronômetro na tela. Olha só. Vai lá, fazendo exercício. Aliás, coloquei um pouquinho mais. 1 minuto e 50, tá bom? Então vai, gente. 1:50 para você fazer valendo. Atenção, concentração. E vamos lá, gente. Valendo, tá bom? Vamos lá. Bom exercício aí para você. Já eu volto. Assim que zerar o cronômetro. Todo mundo pensando, hein? Vamos lá. Muito bem, gente bonita. Vamos lá, se acalmando. Conseguiu fazer? Tenho certeza que você conseguiu fazer a maioria. Voltando aqui para mim, gente simpática. Atenção, atenção. Muito bem, todos comigo? Vamos lá, vamos ver se você fez certo, se você está no caminho certo. Muito bom. Number 1. He really doesn't like to cook or cooking. Lembra, quando a gente usa o like sem ser o would like,
we can both use infinitive or ing form, infinitive or gerund. So both answers are okay. I can say, he really doesn't like to cook, or he really doesn't like cooking. It's the same meaning, okay? Se eu tivesse o would, take a look to number 3. Number 2, I'd like, look, on number 2 we have D like. Esse D aqui é o would. Quando eu uso D like, I only use infinitive after. Então, eu vou falar, I'd like to change my diet. Aliás, estou precisando trocar essa dieta minha aqui. Então, I'd like to change my diet. Eu tenho aqui a forma do infinitivo depois de would like. Deu para entender isso? Se eu tenho like sozinho sem o would, tanto eu posso usar o to quanto ing. No entanto, se eu uso would like, would love, é sempre would like to, would love to, sem ing. On number 3, do you like sports? Again, I have the like by itself. I don't have would here in the sentence. As I don't have would, so you can both use infinitive or gerund. Infinitive or gerund, okay? So here we have on number 3, do you like to play sports or do you like playing sports? Ok? Não importa aí, depois do like, você pode usar o gerúndio ou o infinitivo. On number 4, she'd love more time with her grandchildren. Nessa aqui, ele aparece o D, né? Lembrando que o D love, o D é would love. Se eu tenho would na frase, eu só posso usar o infinitive. Então, eu só vou poder usar to spend na número 4, tá? Então, she'd love to spend more time with her grandchildren. Se você não sabe, o grandchildren são os netos. Então, ela gostaria de passar mais tempo com os netos, tá bom? On number 5, I like lots of money. Então, aquela ideia do like sozinho, sem ter o would, as duas formas estão corretas. I like to earn lots of money, or I like earning lots of money, né? Eu gosto de ganhar muito dinheiro. Quem não gosta, né? Olha só, sonho meu. On number 6, would you like to make some new friends, or would you like making some new friends? Now you know, if I have would plus like, I only use the infinitive after this. So we have to say, would you like to make some new friends? Would you like to make instead of making? And on number 7, he'd love the verbs go to college, okay? Remember, college is similar in meaning as university. We have a word that is a false friend here. It's not escola, it's not colégio, but I have de love, would love. So if I have would plus love, we always have to use infinitive quando eu coloco verbo depois de would love, ok? Tenho certeza que você fez brilhantemente e acertou a maioria, não é verdade? Muito bem. Agora, pessoal, vamos voltar todos para a página 81, tá? Agora que a gente já treinou um pouquinho quando a gente usa o infinitivo, quando que a gente usa gerúndio depois de alguns verbos, vamos todos voltar para a página 81. Então, estou voltando aqui o meu livro e você também volte o seu livro para a página 81. Vamos lá. Voltando um pouquinho. Isso, volte lá para a página 81. Chegou? Chegou na página 81. Página 81. Então, na página 81, né, só para lembrar, você tem um quadrinho aqui, né, explicando isso que eu acabei de falar, dando alguns exemplos a mais para você, mas o que eu quero que você dê uma olhada é no exercício 5, parte B. Nesse exercício 5, parte B, ele traz algumas frases aqui e ele traz expressões com like e expressões com dislike. Eu vou colocar o áudio para você, né? A pessoa lendo estas frases, e à medida que você ouve, vá prestando a atenção
na forma como ele usou. Por que aqui ele usou to e por que aqui ele usou o ing, tá bom? Vamos ouvir e à medida que você ouve, você vai refletindo, tá bom? Vai ouvindo ou vai lendo as frases, né? Pode ir lendo também e pensando por que é to e por que é ing. Para você que entrou agora aí, nós estamos na página 81, tá bom? Página 81 do seu livro Personal Best, exercício número 5B, tá? Então, presta atenção, vamos ouvir. Aí vai. 1. I'd like to speak French. 2. I like speaking French. 3. We'd like to play more sports. 4. We like playing sports. 5. They'd like to go on vacation. 6. They like going on vacation. Ok? Então, se você prestou atenção e você lembra, sempre depois de would you like to. Por isso, I'd like to speak French. I'd like to go on vacation. E depois, se eu tiver só like sozinho, a gente usa apenas o ing. I like speaking, we like playing. E isso acontece também com o verbo love. Ok? Beautiful. Now, let's move on a little bit. Let's go to exercise number 6, okay? Page 81, exercise number 6. And here we have to match the two parts of the sentences to make complete sentences. Some items have more than one possible answer. So what I want you to do, I will give you 1 minute and 50 seconds for you to think about this exercise. We have the beginning of the sentence and the ending of the sentence, the end of the sentence. And I want you to think. For example, number 1, I didn't get any exercise last week. I need what? I need to make some friends. I need to go to the gym this week. I need to study every evening. Então, por exemplo, vou fazer a número 1 com você. A número 1, né, o finzinho da frase 1 é a letra E, né? Ele não se exercitou na semana passada, então ele precisa ir à academia. Então, número 1, a gente vai ligar com a letra D de dado. Então, number 1 with letter D. Então, 1 minuto e meio para você fazer isso. Aliás, 1 minuto e 50 segundos para você fazer isso. Cronômetro na tela. E eu vou esperar você aí fazer este exercício. Combinado? Então, vai lá, gente. Valendo. Até daqui a pouco. Trabalhando. Coloquei o cronômetro para cima, né? Não tem problema, gente. Vai, mais 5 minutinhos para você, tá bom? 5 minutinhos contando a partir de agora. Pensa aí. Cinco minutinhos, não. 5 segundos, 10 segundos. Vai lá, pensa um pouquinho aí. It's not difficult. It's not difficult. Vamos tentar relacionar aqui? Então, vamos ver aí o que você colocou, tá bom? Olha só, número 1 fala assim,
I didn't get any exercise last week. I need... E aí você pode ligar com a letra D de dado, né? To go to the gym this week. Né? Não fiz exercício, preciso me exercitar, preciso ir à academia. O number 2, I want to get a job in another country, so I need... Então, eu quero arrumar um emprego na outra cidade. Então, o que eu preciso fazer? Aliás, em um outro país, né? Another country. It's not another city, but another country. So, if I want to get a job in another country, what is the most important thing for you? Absolutely. The most important thing for you is to improve my English, né? Das alternativas aqui, o que combina, né? O que dá mais certo é melhorar o inglês, já que vai viver em outro país. O number 3, I'm living in a new city. I'm living in a new city. Eu estou morando lá numa nova cidade. I hope... Então, número 3, I hope, como eu estou mudando de cidade, qual é a expectativa dele? A expectativa é de fazer novos amigos. Portanto, a número 3 a gente vai relacionar com a letra A. I'm living in a new city. I hope to make some new friends, né? Então, eu espero, tenho a expectativa de fazer novos amigos. Okay, here on number 4, I have a test next week. I'm planning... Olha, se você tem uma prova, você está planejando fazer o quê? To study every evening. Então, eu tenho uma prova e eu estou, então, planejando estudar a noite toda. Every evening. Aliás, todas as noites, né? Because it's gonna be on next week. On number 5, I have a lot of free time. I'd like... Se eu tenho muito tempo livre, uma possibilidade seria... to start a new hobby, né? Então, eu tenho muito tempo livre, vou começar um hobby novo, vou fazer algo diferente. And here on number 6, the last one, so the easiest one, I want to get a better job, né? Eu quero arrumar um emprego melhor, but I need to improve my skills, né? Então, eu quero arrumar um emprego novo, eu preciso arrumar esse emprego novo, mas para obtê-lo, eu preciso melhorar as minhas habilidades. I need to improve my skills, ok? Então, observe que com todos esses verbos que nós temos aqui, need, hope, plan, would like, nós sempre utilizamos o to depois de todos eles. Belezinha? Espero que você tenha acertado. Tenho certeza que você fez aí um bom trabalho, tá bem? E para nós terminarmos esta parte da nossa aula, você vai dar uma olhadinha agora on exercise number 7. What do you have to do here? You have some questions, okay? You have to write your answers for each one of these questions in one shape. Então, você tem várias formas aqui, e eu quero que você coloque a resposta para esses itens dentro de uma das formas. Escolhe aleatoriamente, que a gente vai usar isso nas nossas próximas aulas. Olha só, então você escolhe aleatoriamente onde você escreverá a resposta, tá bom? Então aqui você precisa, a person that you're planning to visit next week. Será que tem alguém que você planeja visitar na próxima semana? Tá certo que fazer visita hoje em dia não está sendo uma boa coisa, não é verdade? Nem pode, né? Se você não tiver a sugestão para a resposta dessa não precisa colocar. Next, a place where you hope to go on vacation one day. Ou seja, onde você pretende passar férias um dia. A place where you hope to go on vacation one day. Onde será que você quer ir? Então, você coloca em um dos quadradinhos aqui. A language that you'd like to learn. Que língua que você quer aprender? Além do inglês, is there any other another language that you'd like to learn? Do you have that? Se tiver, você escreve em uma das formas aqui. A person that you want to speak to today. Tem alguém que você não conversou ainda hoje que você gostaria de falar com essa pessoa? Se tem, você coloca aqui nos quadradinhos, tá? A place where you'd like to live one day, né? Ou seja, um lugar
onde você gostaria de viver um dia. Tem algum lugar, uma cidade, um país específico que você gostaria de viver em algum dia? Coloque aí. Something that you're planning to buy this year, né? Algo que você está planejando comprar esse ano. Tem algo que você está planejando comprar esse ano? E aí, você vai escolher aqui e colocar, tá bom? Um exercício simples, só preencha aqui as formas, né? As formas geométricas, the shapes, e aí a gente vai usar isso nas próximas aulas, tá bom? E assim, a gente chega ao final dessa primeira aula, tá bem? Então, faça agora um intervalinho, né? 5 minutinhos para você descansar um pouquinho, beber uma aguinha aí, né? 5 minutinhos, e daqui a pouquinho a gente volta com a segunda aula, tá bom? Prometo que vai ser mais curtinha, fica tranquilo, tá bom? Então, até a segunda aula daqui uns 5 minutinhos. Pausa para você aí, para beber uma água, descansar, respirar. Voltamos em 5 minutos, tá bom? Um abraço e até já já.